Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara, bom dia. Bom dia. Dimara, há um tempo participei de um seminário que discutia, entre outras coisas, o jornalismo esportivo e algumas pessoas eram contrárias a dizer que o juiz tinha roubado um time, né? Porque quando tem roubo tem que provar que roubou, aquela coisa toda, né? Uma acusação formal, né? Só que o presidente Perrella esqueceu que tem que provar, né? Porque ele detonou, né? É verdade, mas o Zezé pode. Olha, você quer que eu seja muito sincero com você, Paulo? Eu acho, e falando para o torcedor cruzeirense, eu acho que a grande manifestação do presidente Zezé Perrella, após tudo que aconteceu no jogo Corinthians e Cruzeiro, teria sido não embarcar com a seleção brasileira, não chefiar a delegação da brasileira que foi para Doha. Ele foi e já está lá, já viajou. Ele chegou a cogitar essa hipótese e acabou realmente viajando. Eu acho que essa seria a grande manifestação. Depois que a gente viu a forma como o Cuca se referiu a tudo que aconteceu, viu nos olhos daqueles jogadores, no trabalho do Cuca durante a semana toda, né? Você vê que num jogo como aquele, com todos a polêmica criada em virtude da arbitragem, você vê que você tinha tantos craques para aparecer naquele jogo, o próprio Ronaldo de forma diferente, né? O Montijo pelo lado do Cruzeiro, e quem apareceu é quem tinha que ser coadjuvante, que era o Sandro Meirahit, né? E virou a grande estrela do espetáculo diante de tudo que aconteceu. Obviamente, na questão dos pênaltis, você sempre vai ter as opiniões de que foi, de que não foi, né? Essas situações. Eu, particularmente, acho que tanto no pênalti que o Thiago Ribeiro e que o Cruzeiro reclama no Thiago Ribeiro, quanto do pênalti do Ronaldo, para mim os dois lances não foram penais. Acho que ali houve carga, mas os dois deixaram situações, deixaram o corpo, deixaram a perna, em situações que obviamente não seriam efetivamente, né, de uma marcação de pênalti. Mas eu acho que o Sandro Meirahit interferiu muito mais no jogo quando dos impedimentos todos, né, quanto da condução da partida, né? Acho que o Corinthians realmente não precisa disso para poder chegar onde ele está chegando, como o Cruzeiro, por todo o trabalho que ele fez e continua fazendo, ele não pode ser prejudicado, né? A gente já acompanhou no último campeonato que o Corinthians ganhou um erro de arbitragem seríssimo no jogo contra o Internacional, que levou efetivamente o Corinthians a conquistar aquele título, na época do Tevez, que o Tevez até jogava por aqui. Então, são situações que fazem com que a equipe paulista fique no foco de estar sempre chegando por outras situações que não sejam a do futebol, né? Acho que esse campeonato foi um campeonato equilibrado, de muita disputa, em que você viu que as equipes, nenhuma delas se sobressaiu dessa forma para você dizer, olha, é favorito do início ao fim. É um campeonato com uma disputa bem bacana, tanto para o título quanto na zona de rebaixamento, e pode ser marcado por um campeonato que foi definido pela arbitragem, né? Acho que isso que é ruim para todos nós que fazemos disso o nosso trabalho, sejamos nós jogadores, comissão técnica, jornalistas, e acho que quem fica prejudicado é o torcedor, né? Que acredita cada vez mais que realmente isso vai ser decidido na bola, né? Em quem tem melhor condição física, técnica e tática, e tá vendo que não é isso que vai acontecer, né? Se você pegar os jogos do Corinthians, ele foi favorecido pelo menos em 5 partidas. Então isso dá uma diferença muito grande nessa pontuação geral, né? E quando você diz que é um juiz, e o Cuca até disse, eu votei nele como o melhor árbitro da competição, e realmente, quando anunciado que era o Sandro Meirahit, mesmo a gente sabendo que ele marca muito pênalti, coisa que não aconteceu, ou que ele tem uma condução de partida, às vezes que você questiona algumas situações, talvez ele fosse até essa partida contra o Corinthians realmente a revelação desse campeonato brasileiro em termos de arbitragem. E acho que ele vai marcar a carreira dele de uma forma que não vai ser bacana. Ele vai ser lembrado sempre nessa situação do Corinthians e Cruzeiro. Óbvio que eu não gosto muito, e quem me conhece sabe disso, dessa transferência de responsabilidade para a arbitragem. Acho que o Cruzeiro teve as suas oportunidades, assim como o Corinthians teve, só que a interferência do árbitro foi o que mais chamou a atenção nessa partida. Se o Cruzeiro deixou escapar resultados durante o campeonato, o Corinthians também deixou, e essa definição não pode ser uma definição de arbitragem. Eu acho que isso é que pesa. O que mais me chamou a atenção no jogo do Cruzeiro contra o Corinthians, e uma observação rápida, eu estava vendo os dois jogos ao mesmo tempo ali, estava acompanhando um pouco do jogo do Atlético, um pouco do jogo do Cruzeiro, só que algumas vezes eu vi claramente que parecia que o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Nazário, estava protegido
por uma aura especial que o protegia, porque não podia encostar nele. Protegido pelo próprio árbitro. Se você acompanhar bem os lances da partida, você vai ver que o árbitro esteve quase o tempo inteiro próximo ao Ronaldo. Né? Parece que vendo o que estava acontecendo com ele, a admiração pelo jogador, pelo que ele foi, pela história, que eu acho que é normal, né? A figura do Ronaldo, seja para o torcedor ou para quem trabalha no jogo, para qualquer um de nós que goste do esporte, é uma figura que chama atenção. Né? O Ronaldo é, sem dúvida nenhuma, dos jogadores em atuação no futebol brasileiro, ou brasileiro atuando no futebol, é ainda aquele que tem a maior aura, o maior respeito por todos. Então, é claro que ali tem mas era uma proteção descarada. Mas é por isso mesmo que ele não precisa dessa proteção. Né? É Sim. por isso mesmo que não era necessário isso, e principalmente de um profissional como a gente vê. Agora, o Cruzeiro diz que quarta-feira vai à CBF, e aí eu volto a questionar, né? Quantas vezes o Cruzeiro foi à CBF? Quantas vezes, e a gente falando de Minas, que é de Minas que a gente tem que falar, quantas vezes o Atlético foi à CBF? E a gente fica pensando, olha, está terminando uma temporada do futebol nacional em termos de campeonato brasileiro, os questionamentos da arbitragem são os mesmos, a gente vem aí daqui a pouco com o Campeonato Mineiro e vão continuar os questionamentos da arbitragem, e quando é que a gente vai chegar numa final de temporada e dizer, olha, realmente a gente tem que elogiar aqui que a arbitragem brasileira esse ano foi fantástica. Acho que a gente está cada vez mais longe de ver isso, de se as revelações que estão chegando, se os hábitos que estão chegando são esses que a gente está vendo atuar nesse brasileiro, eu acho que a gente vai demorar muito para poder falar isso. Tá. É só para a gente finalizar o Cruzeiro agora tem 3 rodadas. Isso. Se ele quiser mesmo investir na conquista do campeonato, ele tem que pensar em 3 vitórias. 3 vitórias. E não se preocupar com o que vai acontecer com árbitros ou qualquer outros meliantes. Mas é bom ele torcer ação. para Fluminense e Corinthians tropeçarem também. Porque claro. Se eles estão na frente e não acontecer nada com eles, a situação do Cruzeiro permanece a mesma. Então, ele tem que vencer os 3 jogos e torcer por tropeços aí de Corinthians e de Fluminense. Se o Corinthians vai tropeçar, acho complicado. Porque a gente viu lá, só se ele tropeçar mesmo, não jogar absolutamente nada, e aí é mais complicado. Mas bacana a reação da torcida do Cruzeiro, que foi receber o time em Confins, fez uma festa, apoiou os jogadores, sabendo exatamente o que eles estavam passando naquele momento. Acho que isso é bacana, como a gente tem que elogiar também a torcida do Atlético pelo comportamento na goleada em cima do Flamengo. Em relação ao técnico Vanderlei Luxemburgo, havia toda uma expectativa, acho que eles ouviram tudo que a gente falou e realmente só conversaram, viu, Paulo Leite, com o técnico Vanderlei Luxemburgo, andaram mostrando umas cartinhas. Mostraram umas cartinhas de baralho para ele, no que ele achou normalíssimo. Porque está acostumado também. E continua tudo na mesma. E bacana foi a vitória do Atlético. Acho que caminha mesmo para deixar efetivamente essa questão do rebaixamento, essa preocupação. Acredito que mais uma vitória do Atlético aí, efetivamente ele pode estar se safando dessa situação e ter um trabalho mais tranquilo e até buscar uma vaga em termos de Sul-Americana, que agora tem essa importância toda e é óbvio, em virtude da vaga na Libertadores, acho que o Atlético pode ir em busca disso aí, lembrando que ele vai enfrentar o Palmeiras, o jogo é em Araraquara e o Atlético não tem nenhum tipo de problema nem no departamento médico. Então isso é muito bom para o Dorival nessa reta final, né? Ele ter esses jogadores à disposição. E o que a gente espera é que o Atlético continue tendo essa mesma disposição que ele teve contra o Flamengo nos jogos que restam para ele em termos de brasileiro, porque quando você vê o Renan atuando da forma como ele atuou, o Renan Oliveira, quando você vê o Tardelli atuando da forma como ele atuou, e na movimentação, né, Tonelli, na forma de jogar mesmo, você redescobrindo o futebol desse jogador, ou mesmo o Renan Ribeiro da forma como ele atuou no gol, então são situações que o Atlético precisa ter essa motivação em todos os sentidos. Agora ele vai enfrentar uma situação diferente com o Palmeiras em relação ao que ele enfrentou na Sul-Americana, né? Agora quem não quer mais nada com a história é o Palmeiras. Vai pegar um mistão, né? Então, quer dizer, o Atlético tem tudo para quem sabe resolver efetivamente a sua situação diante do Palmeiras na próxima partida. Dimara Oliveira, que neste feriado de proclamação da República está conosco na Band News FM, que às 12h30 estará na tela da Band com Minas Esportes. Ao vivo, com toda essa polêmica, o pessoal vai ver tudo, das entrevistas, de tudo que aconteceu nesse jogo e, claro, essa goleada do Atlético. A gente vai estar falando às 12h30. Então não perca, Dimara. Bom dia. Tchau, Dimara, bom dia.